Você já se sentiu completamente destruído por alguém que você amava? Neste vídeo, você vai ouvir duas confissões poderosas de mulheres que tiveram suas vidas viradas de cabeça para baixo por traições inesperadas. Priscila revela um segredo sujo que escondeu do marido, uma noite em uma festa liberal que mudou tudo, mas que ele jamais descobrirá. Já Paula conta, emocionada, como seu marido a deixou para viver com uma mulher do job, mostrando o impacto devastador dessa escolha em sua vida. Prepare-se para histórias reais, carregadas de emoção, dor e força, que vão mexer com seu coração e fazer você refletir sobre amor, confiança e recomeços. Fique até o final e não esqueça de se inscrever para mais relatos impactantes como esses. Se essas confissões profundas tocaram seu coração, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer essas histórias reais de amor, dor e superação. Confissão 1. Confissão de uma mulher casada. O segredo da festa na chácara. Meu nome é Priscila, tenho 33 anos, sou casada há 8 anos e para todos que me conhecem, sou a esposa exemplar. Aquela mulher que o marido se orgulha de apresentar, discreta, dedicada, casta. Palavras que uso com aspas porque no fundo, sei que são só rótulos. Mas tem um segredo que eu nunca contei para ele. Um segredo que carrego comigo como um fogo que não apaga. Um misto de culpa, medo e excitação que me acompanha até hoje. Tudo aconteceu numa noite quente de verão, numa festa na chácara da minha melhor amiga Júlia. Eu não sabia exatamente o que me esperava, mas havia algo naquela festa que me chamava. Uma promessa de liberdade de um lado de mim que eu nunca tinha permitido existir. Logo que cheguei, percebi que aquela não era uma festa comum. Havia um clima diferente, uma energia quase elétrica no ar. Pessoas riam, conversavam com um brilho nos olhos que eu não via há muito tempo. E então, entre olhares e sorrisos, comecei a entender que ali, naquele lugar, as regras eram outras. As amigas, algumas com olhares cúmplices, me puxaram para perto, me apresentando aos amigos que já estavam mais soltos, mais à vontade. Cada toque era suave, provocante. Cada conversa, uma provocação ao que eu considerava seguro. Quando a noite avançou, as músicas ficaram mais envolventes, e o ambiente se transformou numa dança de corpos e desejos contidos por tanto tempo. Eu, que sempre me vi como uma mulher fiel e discreta, me permiti mergulhar naquele universo. Os toques foram se tornando mais intensos, os olhares mais profundos. Os amigos da festa, homens e mulheres, começaram a me envolver num jogo sensual de descobertas, com gestos que despertavam sensações adormecidas. Eu me sentia viva como nunca antes. Uma mistura de nervosismo e desejo pulsava em mim, me levando a ultrapassar limites que eu nem sabia que existiam. A cada instante, o segredo que eu carregava no peito se tornava mais pesado e, paradoxalmente, mais libertador. Eu não poderia contar para o meu marido. Não porque ele não mereça, mas porque eu mesma não conseguia entender tudo que aquela noite representou para mim. Até hoje, aquela memória me assombra e me fascina. Me pergunto se voltaria a fazer aquilo. Se teria coragem. Se mereço. Mas por enquanto, esse é o meu segredo. Um segredo que guardo com uma mistura de arrependimento e desejo. À medida que a noite se desenrolava, aquela atmosfera de festa liberava camadas de mim que eu nem imaginava existir. As risadas, os olhares intensos, o toque quase sutil que trazia arrepios, tudo contribuía para que eu me sentisse como se estivesse despertando de um sono profundo. Eu nunca tinha me permitido esse lado. Aquela mistura de curiosidade e desejo que parecia me puxar para longe das convenções e das expectativas que carregava todos os dias. Um dos amigos da festa, Lucas, se aproximou com um sorriso tranquilo, aquele tipo de sorriso que parece prometer que tudo vai ser mais fácil do que você imagina. Ele falou comigo com uma voz suave, fazendo perguntas que iam além do trivial, como se quisesse entender quem eu realmente era, não só a esposa, a mulher certinha, que eu fingia ser. Em pouco tempo estávamos dançando juntos, a música nos envolvendo, os corpos quase colados, e eu sentia o calor crescer dentro de mim. Aquelas mãos que não eram as do meu marido, tocavam com delicadeza, despertando sensações que eu achava adormecidas para sempre. Foi aí que eu percebi. A festa não era só sobre diversão, era sobre entrega, sobre experimentar algo novo, sem medo. E naquela noite eu me entreguei.
As horas passaram rápido demais, entre toques, sorrisos e palavras sussurradas. Cada gesto era carregado de uma energia que me fazia sentir viva, desejada, capaz de redescobrir a mim mesma longe das amarras do casamento tradicional. Mas mesmo imersa naquela intensidade, uma parte de mim sabia que aquilo era um segredo sujo que eu jamais contaria para o meu marido, porque naquele momento, ele não faria sentido. Eu queria mais, sentia que precisava daquele espaço para ser livre, mesmo que por poucas horas. A festa na chácara seguiu com uma energia crescente. À medida que a noite avançava, as fronteiras entre o que era permitido e o proibido começaram a se dissolver. Eu me vi cercada por pessoas que, assim como eu, buscavam algo além da rotina e dos julgamentos. Em determinado momento, uma amiga me puxou para um canto mais reservado, onde a música parecia mais suave e as conversas mais íntimas. Ali, o clima se tornou ainda mais envolvente. O toque de várias mãos gentis respeitosas, mas cheias de intenção me fez perceber que eu estava vivendo algo que jamais imaginei. Cada gesto era uma descoberta, uma dança silenciosa de desejo e entrega. A sensação de ser desejada por várias pessoas e, ao mesmo tempo, manter o controle sobre o que eu permitia, despertou em mim uma força que eu desconhecia. Eu me sentia simultaneamente vulnerável e poderosa. Era como se estivesse redescobrindo minha própria essência, aquela parte de mim que havia sido adormecida pelos anos de expectativas e obrigações. Enquanto isso, a culpa tentava se infiltrar nos meus pensamentos, mas era abafada pela excitação e pela sensação de liberdade. Eu sabia que aquilo era errado aos olhos do mundo, mas, naquele momento, era exatamente o que eu precisava para me sentir inteira. Nunca poderia imaginar que, em meio a sorrisos e olhares cúmplices, eu guardaria para sempre um segredo tão profundo, tão meu, que nem o homem que amo jamais saberia. À medida que a noite avançava, a festa na chácara se transformava em um espaço onde o tempo parecia se dilatar, permitindo que cada momento fosse vivido intensamente. A música envolvente criava uma trilha sonora perfeita para aquela atmosfera carregada de desejos reprimidos e novas descobertas. O ar estava quente, misturado com risos, suspiros e conversas baixas, quase sussurradas, que carregavam promessas veladas. Eu me sentia como se estivesse em um mundo paralelo, longe das cobranças e das máscaras do dia a dia. As amigas me conduziam por entre os grupos, apresentando-me aos seus parceiros e amigos, pessoas que, assim como eu, buscavam liberdade para explorar seus desejos mais profundos sem medo ou culpa. Foi então que senti o primeiro toque mais ousado. Uma mão firme e gentil deslizou pelo meu braço, despertando uma corrente elétrica que percorreu meu corpo. Olhei para cima e vi os olhos de um homem, carregados de um brilho intenso, que parecia me convidar para um jogo de sedução silenciosa. Não precisei dizer nada, o convite estava feito e eu, surpreendentemente, aceitei. A cada passo, a cada toque, eu me entregava mais a essa sensação nova e excitante, que misturava medo e prazer, culpa e liberdade. Havia algo poderoso em ser desejada assim, sem restrições, sem julgamentos. Eu sentia minhas defesas caírem, e junto delas, uma parte de mim que estava escondida há muito tempo. Os corpos começaram a se aproximar de forma natural, quase instintiva. Toques delicados deram lugar a carícias mais firmes, sempre respeitando os limites que eu mesma impunha, mas que aos poucos se tornavam menos rígidos. Cada olhar, cada suspiro, parecia me dizer que eu podia ser quem eu quisesse, que não precisava mais me prender às expectativas externas. Foi uma dança de desejos e sensações, onde eu era a protagonista e também a espectadora, maravilhada com a intensidade daquele momento. E assim, entre risos, toques e sussurros, aquela noite se desenrolou, deixando em mim uma marca profunda, um segredo que, apesar da vergonha e do medo, eu guardo com uma mistura de orgulho e saudade. Enquanto a festa seguia, a noite se tornou uma mistura de emoções intensas e descobertas profundas. O ambiente quente e acolhedor da chácara parecia convidar cada um a se libertar das amarras da rotina, e eu não fui exceção. A cada novo encontro, cada nova conversa, eu sentia como se estivesse abrindo uma porta para uma parte desconhecida de mim mesma, uma mulher cheia de desejos e vontades que eu havia escondido por anos. Os amigos da festa se mostravam gentis e atentos, sempre respeitando meu ritmo, meu silêncio e minhas escolhas.
Era uma sensação inédita ser ao mesmo tempo desejada e respeitada, potente e vulnerável. Um momento que ficou gravado na minha memória foi quando, num canto mais reservado da chácara, senti as mãos suaves e firmes de uma mulher tocando meu rosto e meu cabelo. O toque era delicado, mas carregado de intenção, e despertou em mim sensações que eu nunca tinha experimentado antes. A conexão que se formou ali foi intensa e profunda, um misto de carinho, desejo e cumplicidade que me fez perceber que aquela noite não seria apenas sobre um momento passageiro, mas sobre redescoberta. Eu me permiti ser vulnerável, entregar-me a essas sensações com o coração aberto, mesmo sabendo que tudo aquilo era um segredo que jamais poderia contar ao meu marido. E mesmo com o peso da culpa tentando me alcançar, a liberdade que senti naquele instante era maior, mais forte, e me fazia querer continuar explorando esse lado meu que até então estava adormecido. A cada momento naquela festa, eu sentia que uma nova versão de mim mesma estava surgindo. Não era apenas sobre o prazer ou a excitação, era sobre encontrar um espaço onde eu pudesse ser inteira, sem máscaras ou julgamentos. Os olhares atentos, os toques gentis e os sorrisos cúmplices me faziam sentir viva de uma maneira que eu não sentia há anos. Naquele ambiente onde tudo parecia possível, eu me descobria mais forte e mais segura das minhas vontades. Apesar do medo constante de ser descoberta, a adrenalina da clandestinidade tornava tudo ainda mais intenso. Eu sabia que aquele segredo sujo, escondido atrás da imagem de esposa perfeita, era algo que me consumia e me transformava ao mesmo tempo. Mesmo com a culpa batendo forte às vezes, a sensação de liberdade era viciante. E me perguntava se teria coragem para viver algo assim novamente, ou se aquele momento ficaria guardado para sempre nas sombras da minha memória. Quando a festa começou a desacelerar, eu me vi sentada sozinha, refletindo sobre tudo que havia vivido naquela noite. A mistura de sensações, medo, prazer, culpa, desejo, criava um turbilhão dentro de mim. Naquele instante, compreendi que aquela experiência havia mudado algo profundo em mim. E embora o segredo permanecesse guardado, eu sabia que aquela noite seria parte de mim para sempre. Nas semanas que se seguiram àquela festa inesquecível, uma série de emoções conflitantes me invadiu. Eu me sentia ao mesmo tempo culpada e empoderada, assustada e liberada. Meu casamento, minha vida diária, tudo parecia ao mesmo tempo intacto e irrevogavelmente transformado por aquela experiência. Pensava no meu marido, na confiança que depositava em mim, e no segredo que eu carregava tão profundamente que parecia um segundo coração pulsando em meu peito. Um segredo que jamais poderia compartilhar. Mas por outro lado, aquela noite havia me mostrado uma faceta minha que eu desconhecia, uma mulher que ansiava por liberdade e autenticidade. Longe das expectativas sufocantes da sociedade. Eu não sabia se conseguiria repetir aquela experiência. O medo do julgamento, a culpa e a responsabilidade de ser quem sou no dia a dia eram forças poderosas. Mas no fundo, sentia que aquela chama dentro de mim nunca se apagaria completamente. Cada vez que fechava os olhos, eu me via naquela chácara, sentindo os toques, os olhares e a sensação de ser desejada e viva de uma maneira que o casamento tradicional não me proporcionava. Era um segredo sujo, proibido e fascinante. Um segredo que talvez apenas eu carregasse para sempre. Com o passar do tempo, o segredo daquela noite na chácara se tornou um reflexo constante em meus pensamentos. Embora eu tivesse voltado à rotina, às responsabilidades do casamento e às expectativas diárias, aquela experiência permanecia viva dentro de mim, como uma chama que nunca se apagou completamente. Eu me via dividida entre duas realidades, a esposa dedicada e respeitável que meu marido conhecia, e a mulher que, naquele ambiente libertador, se permitiu sentir desejos, paixões e vontades que eu não sabia que existiam. Às vezes me perguntava se ele desconfiaria, se poderia perceber alguma mudança em mim. Mas eu sabia que aquela parte de mim era um segredo absoluto, um lado da minha vida que nunca seria revelado. E apesar do peso dessa dualidade, eu não me arrependia. Aquilo havia me transformado, dado uma nova perspectiva sobre quem eu sou e o que desejo para minha vida, mesmo que fosse apenas um sussurro guardado no silêncio da noite.
A verdade é que aquela noite me mostrou que por trás da imagem perfeita há uma mulher complexa, cheia de nuances, com desejos e segredos que desafiam o que o mundo espera dela. E assim sigo com esse segredo. Uma chama escondida, um desejo velado, um mistério só meu. Com o tempo, comecei a perceber como aquele segredo influenciava todas as partes da minha vida, mesmo que de maneira silenciosa. Nos momentos mais tranquilos, eu sentia aquela chama interior reacender, lembrando-me da liberdade que experimentei naquela festa na chácara. Era uma sensação contraditória, ao mesmo tempo libertadora e carregada de culpa. Minha relação com meu marido continuava, mas algo dentro de mim havia mudado para sempre. Eu me sentia mais forte, mais consciente das minhas necessidades, e isso refletia no nosso dia a dia, mesmo que ele jamais soubesse a verdadeira origem dessa transformação. Por vezes, olhava para ele e me perguntava até que ponto eu poderia continuar mantendo esse segredo, carregando esse peso sozinha. Mas ao mesmo tempo, sabia que aquele era um espaço só meu, uma parte da minha identidade que eu precisava preservar para me sentir inteira. A festa na chácara não foi apenas uma noite de diversão ou entrega, foi um marco, uma virada na minha vida. E mesmo que eu nunca possa contar a ele, essa experiência continua a moldar quem eu sou e quem desejo ser. Hoje, olhando para trás, sei que aquela noite na chácara foi muito mais do que um simples momento de libertação, foi um despertar. Um despertar para quem eu realmente sou, além dos rótulos, das expectativas e das máscaras que a sociedade e até mesmo eu mesma impus aos meus dias. Ainda guardo aquele segredo com um misto de culpa e orgulho, sabendo que é algo que me pertence, algo que faz parte da minha história, da minha essência. Ele nunca saberá, e talvez seja melhor assim, porque aquele lado de mim, tão intenso e contraditório, é meu para explorar e entender, não para ser julgado. Sei que não sou perfeita e que essa história pode chocar quem a ouvir. Mas é a minha verdade, e talvez, em algum lugar, exista alguém que se reconheça nela e encontre força para viver sua própria verdade, mesmo que em silêncio. Confissão 2. Meu marido se apaixonou por uma mulher do job e me abandonou. Meu nome é Paula, tenho 34 anos, e nunca imaginei que a minha vida pudesse virar de cabeça para baixo de um jeito tão doloroso e inesperado. Eu e meu marido, Carlos, estávamos juntos há mais de 10 anos. Construímos uma vida, uma família, sonhos que eu acreditava serem inabaláveis. Mas tudo começou a mudar quando ele conheceu ela, uma mulher do job, uma mulher que parecia se encaixar no cotidiano dele de uma forma silenciosa, quase invisível para mim. No começo, eram apenas conversas com quem aparentava ser uma amiga do trabalho dele. Mensagens rápidas, aquele tipo de coisa que a gente imagina que não vai passar de um momento passageiro. Mas, aos poucos, eu percebi que algo estava diferente. Carlos começou a se afastar, a mudar o olhar, a voz, a rotina. Eu tentava entender, dialogar, mas parecia que ele já estava em outro lugar, em outro mundo onde eu não tinha mais acesso. A verdade veio como um soco no estômago. Ele estava se envolvendo com essa mulher do job, e eu não passava de uma lembrança em seu passado. Foi um sentimento de perda imenso, uma mistura de tristeza, raiva e uma dor que parecia não ter fim. E o pior, ele deixou o lar, nossa casa, nosso refúgio, para viver uma vida que eu nem podia imaginar, ao lado dela. A verdade é que eu nunca pensei que meu marido pudesse se envolver com uma mulher do job. Para mim, aquilo era algo distante, quase um clichê que acontecia com outras pessoas, não comigo, não com a nossa família. Mas ele se apaixonou. E essa mulher do job não era apenas mais uma presença passageira na vida dele, ela virou uma obsessão silenciosa que foi minando tudo o que construímos juntos. Tudo começou com olhares e conversas. Ela sabia exatamente como chamar a atenção dele, como se mostrar disponível sem parecer desesperada. Ele, por sua vez, estava vulnerável, cansado do dia a dia e, talvez, seduzido pela ideia de algo novo, proibido e excitante. O que me dói até hoje é saber que, pouco a pouco, ele foi criando um mundo paralelo onde eu não existia mais. Ele se encantou pelos encontros furtivos, pelas mensagens trocadas às escondidas, pelo jeito dela sorrir e mexer nos cabelos de um jeito que eu não via mais nele. E assim, o homem que jurou amor e fidelidade a mim, foi se perdendo entre os braços dessa mulher do job, que se tornou o centro da vida dele, mesmo que só em segredo.
cada dia que passava, eu sentia ele se afastar mais, se entregar a essa paixão proibida que, no fim, o fez deixar o lar que construímos com tanto amor. O vazio que ficou quando ele saiu de casa parecia um buraco que engolia tudo ao redor. Eu me perguntava, noite após noite, onde eu tinha falhado, o que poderia ter feito diferente para segurar aquele homem que um dia prometeu estar ao meu lado para sempre. As lembranças do nosso casamento, das risadas, dos planos, tudo se misturava à dor da traição e ao silêncio do abandono. Mas, acima de tudo, eu sentia um medo profundo, medo do desconhecido, de reconstruir uma vida que parecia desmoronar. Por trás do olhar frio que ele passou a me lançar, eu sabia que havia uma culpa silenciosa, um conflito entre o que sentia por mim e o que encontrava naquela mulher do job. Ele estava dividido, mas, no fim, escolheu o caminho que parecia mais fácil para ele, mesmo que me deixasse para trás. E eu, que sempre fui a mulher forte da história, me vi desamparada, tentando entender como o amor pode se transformar em distância e abandono. Nos dias que se seguiram à saída dele, o silêncio tomou conta da casa. Cada cômodo parecia carregar a ausência dele, o cheiro da roupa dele que ainda estava no armário, o barulho que não se ouvia mais, as pequenas rotinas que se perderam no tempo. Eu me vi tentando preencher esse vazio, mas era impossível apagar o sentimento de traição e abandono que me consumia por dentro. Tentei buscar respostas, conversamos poucas vezes, mas ele já estava distante demais, entregue a um novo mundo que eu não fazia parte. O que mais doía era perceber que aquela mulher do job não era apenas uma distração passageira, mas uma presença constante e decisiva na vida dele. Eu me perguntei muitas vezes, o que ela tinha que eu não tinha? Por que ele escolheu ir embora por alguém que para mim era apenas um nome, um segredo obscuro que eu mal conseguia entender? E, mesmo na dor, fui obrigada a enfrentar a realidade, ele não voltaria mais. Com o passar do tempo, a dor do abandono foi se transformando em uma mistura complexa de sentimentos. Havia tristeza, claro, mas também uma certa compreensão amarga, entender que, às vezes, o amor não é suficiente para manter duas pessoas juntas. Eu percebi que, por mais que eu quisesse lutar, ele já havia escolhido um caminho diferente, e que aquele capítulo da nossa vida havia chegado ao fim. Mas mesmo com essa consciência, havia momentos em que a saudade apertava, e eu me perguntava se poderia ter feito algo para evitar aquela separação. Hoje, ainda sinto as cicatrizes daquela experiência, mas também encontrei força para seguir em frente. Aprendi que a vida pode ser cruel, mas que dentro de cada dor existe a possibilidade de recomeço. E, apesar de tudo, guardo comigo a esperança de que um dia eu possa amar novamente, de forma inteira e verdadeira. Ao longo desses meses, enquanto eu tentava reconstruir minha vida, percebi que a verdadeira luta não era apenas contra a ausência dele, mas contra as dúvidas e os fantasmas que ficaram para trás. Eu me perguntava se a culpa era minha, se havia sinais que eu não soube perceber, ou se simplesmente não estávamos destinados a ficar juntos. Mas, aos poucos, comecei a entender que nem tudo depende da gente, e que às vezes o amor, por mais forte que seja, não é o suficiente para superar certas barreiras. O que me conforta hoje é saber que estou redescobrindo a mim mesma, resgatando sonhos esquecidos e me permitindo sentir, mesmo com as feridas abertas. Sei que a estrada ainda é longa, e que haverá dias difíceis, mas também sei que tenho força para seguir em frente. O processo de reconstrução não foi fácil. Houve dias em que a tristeza parecia insuportável, e outros em que a raiva tomava conta do meu coração. Mas entre esses extremos, comecei a encontrar pequenos momentos de paz e autocuidado. Aprendi a me valorizar novamente, a reconhecer que meu valor não depende do amor de outra pessoa, e que eu mereço ser feliz, mesmo que essa felicidade não seja com ele. Contei com o apoio de amigos próximos, que me ouviram sem julgamentos, e com minha própria força interior que, aos poucos, foi iluminando meu caminho. Apesar da dor, hoje sinto que essa experiência, por mais dura que tenha sido, me ensinou lições preciosas sobre amor, respeito e autoconhecimento. E, mesmo com o coração ainda cicatrizando, eu sei que vou encontrar novamente a felicidade que mereço. Hoje, olhando para trás, percebo que aquela experiência, por mais dolorosa que tenha sido, me fez crescer de maneiras que eu jamais imaginei. Aprendi que a vida é cheia de surpresas, algumas difíceis de aceitar, mas todas com um propósito para o nosso crescimento. Sei que a ferida ainda está aberta, e talvez nunca desapareça por completo, mas agora ela serve como um lembrete da minha força e resiliência. Eu não guardo mais rancor. Perdoei, não por ele, mas por mim mesma, para que eu possa seguir em paz e abrir espaço para novas possibilidades.
Acredito que, mesmo depois de tanto sofrimento, ainda há esperança para mim. E se você está passando por algo parecido, saiba que não está sozinho. O caminho pode ser duro, mas a luz no fim do túnel existe, e a sua felicidade está esperando por você. Ainda hoje, carrego comigo a memória daqueles dias difíceis, mas também a certeza de que me tornei uma pessoa mais forte e consciente. A dor da perda me ensinou a valorizar a mim mesma e a entender que o amor verdadeiro começa dentro de cada um de nós. Eu me recuso a deixar que essa experiência defina quem eu sou ou o que eu mereço. E é por isso que continuo caminhando, passo a passo, reconstruindo minha vida e meu coração, mesmo que às vezes a saudade insista em apertar. Cada cicatriz é uma marca de superação, e eu escolho olhar para elas como símbolos da minha coragem. Minha história pode parecer comum, mas para mim ela é única, um testemunho da complexidade do amor e da força que todos nós temos para recomeçar. Agora, enquanto sigo em frente, tento olhar para o futuro com esperança renovada. Sei que ainda tenho muito a aprender sobre mim mesma e sobre o amor, mas estou disposta a abrir meu coração para novas possibilidades, com mais sabedoria e cuidado. Aprendi que o passado não define o nosso destino, e que cada dia é uma oportunidade para recomeçar. Mesmo que as feridas ainda estejam presentes, elas não me impedem de sonhar, de amar e de viver intensamente. Meu desejo é que, um dia, eu possa encontrar alguém que me ame com a mesma intensidade e respeito que eu ofereço, e que juntos possamos construir uma história baseada na confiança e na verdade. Até lá, sigo me fortalecendo, orando minha história e aprendendo a me amar em primeiro lugar. Eu quero saber de você. Qual dessas histórias você achou mais chocante? E você, acredita que o amor verdadeiro pode sobreviver a segredos tão difíceis? Comente aqui embaixo. Sua opinião é muito importante para a nossa comunidade. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais relatos emocionantes, cheios de verdade que vão fazer você refletir sobre a complexidade dos relacionamentos. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.